Glória a Deus, boa noite. Vocês podem sentar. Que todos estejam na paz do Senhor. Novamente, nosso culto de oração. E cada culto tem um propósito um pouco diferente. Mas o culto de oração é um culto que a gente ora um pouco mais, digamos assim, né? Ora com um pouco mais de objetivo, vamos dizer. Uma oração um pouco mais precisa. E nós temos uma palavra para hoje de coisas que podem acontecer com a gente, cada um de nós, qualquer pessoa. E nós precisamos estar sempre atentos a esses eventos, a essas situações que acontecem, ou pelo menos que tentam acontecer, amém? E nós vamos aqui ter um versículo como uma base para isso que a gente vai falar, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, no capítulo de número 5. E o versículo de número 8. Nós temos aqui alguns conselhos e nós vamos usar esse daqui, olha. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Aqui, um versículo muito já conhecido, que pode nos ajudar a lembrar da história de Jó. E como nós sabemos na história de Jó, ele acreditava Satanás acreditava que ele só servia a Deus porque ele era abençoado. Então, por conta dessa dúvida, dessa apostasia, vamos dizer assim, né? Esse apostar, esse blefe dele, ele pediu autorização para Deus para fazer alguma coisa na vida do Jó. Então, acredito que, inspirado nessa situação que aconteceu com Jó, foi dado esse conselho aqui. E ele começa dizendo que nós temos que ser sóbrios, nós temos que estar sempre atentos, nós temos que estar sempre em alerta e não distraídos. E também ele fala que nós temos que vigiar, ou seja, temos que estar lúcidos, temos que estar atentos, mas também temos que estar de olho. Aí ele explica por que nós temos que estar sóbrios, estarmos vigiando. É até comum os crentes dizerem, não é verdade? Vigia, vaza, né? Para o homem e para a mulher. Vigia, não é? Ficar atento, de olho aberto. Lá onde eu trabalho, na socioeducação, fica esperto, né? Então, ele diz que nós temos que estar dessa forma e ele explica o motivo. Por isso que está lá o porquê junto, sem acento. Pelo motivo que o diabo. Aqui está escrito diabo, mas tem versão que está escrito Satanás. E a palavra Satanás, vinda lá dos escritos originais, significa justamente adversário, ou o acusador. Então, o acusador, o nosso, né, adversário, ele está sempre em volta da gente. De alguma forma, ele está jogando alguma energia negativa sobre nós. Ou pelo menos tentando fazer isso. E o fato de sermos cristãos não significa que nós não podemos ser atingidos por isso. Uma prova de que você, sendo até grande, digamos assim, na igreja, não impede de isso acontecer, é o exemplo da filha do Jairo, né?
e vários outros exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que conheciam a Cristo, mas mesmo assim o mal conseguiu tragar essas pessoas. Então, nós não podemos achar que porque estamos na fé, que isso não pode acontecer. Muito pelo contrário, isso pode acontecer. Há alguns que defendem que não, mas nós sabemos que se nós dermos, como a gente fala, né, abrirmos portas, os males podem nos alcançar. E ele compara o inimigo como um leão. O leão, nós sabemos que é dos animais mais temidos, não é? Um leão bramando, não é? Buscando a quem ele possa tragar. E quando nós lemos esse versículo, nós podemos falar na palavra, né, opressão. Então, o que é opressão? É essa tentativa de ele nos alcançar. Então, ele está sempre em nossa volta, em todos os momentos, e ele tenta nos oprimir de alguma forma. Aquela energia negativa, às vezes aquele sentimento que parece que do nada ficou pesado para cima de você. Às vezes a gente percebe isso dependendo do clima. No local de trabalho, dependendo de como está o clima naquele lugar, você sente uma coisa ruim naquele lugar. Então, a opressão parece que ela fica assim entranhada nas paredes, ela fica no ambiente. E essa energia negativa, ela fica o tempo todo vindo contra nós. Nós sabemos que Satanás e seus demônios, nós sabemos que são anjos que foram expulsos, são anjos caídos. Foram expulsos dos céus por conta do mau comportamento, e eles ficaram pelos ares, pelos mares, eles ficaram rodeando a terra. Que inclusive é assim que a Bíblia descreve, lá no caso do livro de Jó, que ele estava passeando, rodeando, e nesse passear ou rodear, ele fica sempre procurando alguém, quem ele possa oprimir, quem ele possa trazer um sentimento pesado, para quem ele possa trazer pensamentos cada vez mais pecaminosos. E nós sabemos que algumas coisas são de ordem natural. Alguma doença pode ser de ordem natural, mas também pode ser de ordem diabólica. Amém? Alguns problemas na nossa vida podem ser por ordem natural. Por exemplo, se você gasta o dobro do que você ganha, obviamente você vai passar por um problema financeiro. Então, eu não estou querendo dizer que tudo é o Satanás que provoca na sua vida. Não. Tem situações que nós vamos provocar. Então, nós vamos resolver. Agora, quando passa para coisas de ordem espiritual, maligna, aí nós já precisamos de oração, de intercessão, jejum. Então, essa energia negativa, ela fica o tempo todo nos rodeando. E a partir desse momento de fraqueza, que é quando por algum momento eu acabo aceitando aquela opressão, ou sem querer eu acabo recebendo aquela opressão, eu posso começar a ter sentimentos ruins, pensamentos ruins, como de tristeza, como angústia, como talvez até uma ansiedade. E a partir desses momentos de fraqueza da nossa mente, Satanás ele pode acabar entrando de vez na nossa mente, literalmente. Um outro sentimento que nós podemos falar aqui é também da obsessão. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos obcecados, até mesmo por coisas boas. Às vezes a pessoa tem vontade de ter um casamento, a pessoa solteira tem vontade de ter um casamento assim, numa casa assim, com os móveis daquele jeito, e a pessoa fica com aquele pensamento só naquilo. Então ela corre o risco de, caso ela
não tem a maturidade e discernimento para fazer aquilo da forma correta, com o passar do tempo, aquela pessoa pode até ser capaz de fazer algo indevido para alcançar aquilo. Então, a obsessão, ela também pode nos trazer uma crise de ansiedade muito grande. Porque a pessoa fica, eu quero fazer aquilo, eu quero ser aquilo. Mesmo que de repente você queira ser um grande pastor, uma grande pastora, com a intenção de ter uma igreja com muitos membros, enfim. Isso, se não for saudável, pode se tornar uma obsessão. Deixa de ser uma ambição, né, um desejo, mas ela pode passar a ser uma obsessão, algo doentio. Então a pessoa corre o risco de querer tomar o rebanho do outro, ela corre o risco de começar saindo falando mal de outros líderes para poder conseguir as suas ovelhas. E então a obsessão, ela pode nos trazer crise de ansiedade, pode nos deixar depressivos, ela pode nos deixar muito gananciosos. Então, esses sentimentos de opressão e obsessão, somados à ação de Satanás diretamente em nossa mente, elas podem nos levar a outros estágios mais profundos. E aí que a gente fica, muitas das vezes a gente se pergunta, fulano ou fulana está na igreja há tantos anos e a gente se depara com uma situação dessa, você não consegue nem entender por quê. Tem um ditado que diz que mentes preguiçosas são a oficina de Satanás. E realmente é isso que acontece com a gente quando a gente está dessa forma. Ele está aqui ao redor da gente o tempo todo querendo avançar para destruir o seu tratamento, para destruir o seu casamento, para destruir o seu futuro profissional, para destruir tudo que ele puder destruir em nossas vidas, ele vai destruir se nós alimentarmos isso também, é claro. Se nós não dermos espaço para Cristo e dermos espaço para o adversário. Então, nós podemos perceber nesse versículo que o inimigo, ele vai nos atingir se nós dermos um espaço, se nós dermos uma certa abertura. Isso pode ser evitado por meio de orações, intercessões, mas também isso pode ser evitado por nossas orações mesmo e nossas atitudes. E é o que está dizendo aqui. Está dizendo, sede sóbrios. Nós temos que estar lúcidos, a gente tem que saber o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, aqui na igreja também. Porque às vezes a pessoa até vigia fora, porque julga ser mais perigoso lá fora. Mas talvez, na vida, na comunidade cristã, às vezes a pessoa ela comete um vacilo ou outro. Porque a pessoa se sente mais confortável, se sente mais segura nesse ambiente. E ele diz, ficai de olhos abertos. Então, nós temos essas duas coisas para fazer. Nós temos que estar atentos, temos que amadurecer a nossa fé, a nossa prática, e temos que estar sempre ligados no que está acontecendo em nossa volta. Mas, quando nós alimentamos as coisas da carne, que são as nossas fraquezas, todos nós temos fraquezas. Algumas pessoas não podem ser contrariadas, que elas cometem vários erros. Outras pessoas não podem se sentir ou achar que foram rejeitadas por alguém, por alguma situação. Talvez se a pessoa não for elogiada, a pessoa fica para baixo, porque a pessoa estava esperando, na verdade, um elogio. E como ele não aconteceu, a pessoa pode se sentir para baixo. Então, nesses momentos que a gente se sente para baixo, é que Satanás vem com toda a força tentando tomar conta de nós. E é muito perigoso porque nós podemos desenvolver as doenças mentais, certo? Ansiedade, depressão, enfim, vontade de tirar a própria vida. E é nesse momento de fraqueza que ele vem com tudo. Então, às vezes a pessoa, ela tem a sensação de que ela ouve coisas,
ela tem a sensação de que ela vê coisas, ela tem a sensação de que ela sente coisas. Vez ou outra a gente escuta relatos eu já escutei mais de mulheres, na verdade. Relatos da mulher solteira, e ela deitada ao dormir, ela sente como se alguém deitasse do lado dela, não é? Só que nós temos o hábito de não buscar ajuda, de achar que é apenas uma impressão, de achar que foi só uma loucura momentânea. Mas, se nós formos buscar, está aqui. É Ele que está o tempo todo tentando nos tragar. Na questão do vício. E não só para quem tem vícios, mas pessoas que nunca tiveram vícios em entorpecentes também, nós temos essa possibilidade da gente ser tragado por ele também. Porque todos nós temos as nossas fraquezas. Então, nós podemos começar a ouvir vozes, nós podemos começar a ter pensamentos. E esses pensamentos, se nós alimentarmos, nós vamos acabar fazendo aquilo que nós estamos pensando. Porque Jesus disse que só o fato de eu pensar naquele erro, eu já pequei. Então, se você começa a imaginar, voltando para o vício, voltando para o mundo da prostituição, voltando para o mundo dos jogos, não é? Apostas, essas coisas, quando você pensa em fazer, na verdade você já está fazendo. Você só falta consumar ali, acabar de acontecer. Então, quando nós pensamos naquilo ali, na verdade nós já estamos nos entregando para aquilo. Então, pensamentos de tirar a própria vida, pensamentos de ir embora para ninguém mais te ver, pensamentos de parar de trabalhar para ter a sua vida e esperar simplesmente o dia da morte, vamos dizer assim. E isso são pensamentos negativos. São pensamentos que o adversário quer reforçar em nossa mente para ele ter um motivo para nos tragar. Aí a gente se joga de novo no vício, a gente sai da nossa casa, mesmo estando tudo bem, a pessoa sai da sua casa. Nós percebemos que é muito mais comum os homens saírem da sua casa porque estariam infelizes com alguma coisa no seu casamento, por causa daquela mente fraca, que geralmente nós temos, não é verdade? Então a gente tem uma expectativa que geralmente é errada, porque nós muitas das vezes nos casamos, mas não queremos assumir os papéis que aquilo vai exigir de mim. Então a gente se decepciona com a gente mesmo, só não sabe o que é com a gente, não é verdade? Aí os pensamentos vão dando espaço. Eles vão dando espaço a Satanás. E nós não podemos aceitar ter pensamentos de suicídio, pensamentos de ir embora, né? Tá tudo certo. Aí por que a pessoa quer ir embora? Né? A pessoa tem uma esposa, tem um esposo, tem uma mãe, tem um pai, não é verdade? E a pessoa pensa simplesmente em estar no mundo aí, né? Só que esse pensamento, ele é um pensamento que Satanás está colocando na mente da pessoa. Porque olha só, se ele anda em derredor, isso significa que ele não tem paradeiro. E uma pessoa que simplesmente pensa em ir embora de casa, não tem para onde ir, vai ficar assim na rua, dependendo de quem? Então, Satanás está colocando na mente da pessoa a vontade de se parecer com ele. Porque ele não tem casa. Dia desses eu estava aqui no centro, aí eu vi um homem, era umas 10 horas da manhã, dormindo na calçada. Então eu olhei para aquele homem, eu fiquei assim, imaginando se fosse eu. Eu pensei, rapaz, a pessoa se isso acontecesse comigo, ficar na rua, deitado no chão, dormindo, aquele sol. Eu fiquei, que situação humilhante, né? Então, Satanás conseguiu fazer com aquele homem ficar parecido com ele. Porque aquele homem deve estar por aí andando, procurando uma oportunidade de conseguir um alimento ou alguma droga. Então a pessoa ela é capaz de fazer loucuras, só porque ela quer resolver aquela situação ali, aquela coisa momentânea.
E tudo isso, essas situações aqui, igreja, elas abrem portas para algo que, depois que nós acreditamos que somos crente, como nós falamos assim, né? Depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós nos batizamos, enfim, e participamos dos eventos da igreja, temos uma vida em comunidade, algo que não deveria acontecer. Tudo isso, a opressão e a obsessão, elas abrem portas para a possessão. Então, o que é a possessão? Todo mundo já sabe o que é a possessão. Quando uma pessoa está possuída pelas forças do inimigo, por Satanás, quando nós estávamos ou estamos tragados por ele, nós perdemos os sentidos. Nós perdemos a noção do que estamos fazendo. Aquele homem lá, o gadareno, é um exemplo disso. Vários dias possuído. Vários dias não sabia mais nem o que ele estava fazendo. Por muitos dias, ele andando sujo. Então, nós perdemos os nossos sentidos. Quando você está sóbrio, vamos dizer assim, se você está com a roupa suja, você começa a se incomodar. Mas quando a pessoa está nas mãos de Satanás, ela não percebe aquilo. Ela não leva em consideração aquilo ali. Então, quando você está com Cristo, se por um acaso você, homem, que por algum momento de loucura pensa em abandonar o seu lar, só de você imaginar isso, e você imaginar a situação ruim que você pode ficar, já era para você pedir perdão para Deus e pensar em não fazer mais isso. Porque você lutou por aquilo. Você trabalhou por aquilo. Você disse que você ia constituir. E Deus nos deu essa bênção de, com a nossa esposa, constituir aquilo ali. E se você der espaço para esses pensamentos do adversário, você está abrindo mão de tudo que é de Deus. Porque nós sabemos que a primeira instituição foi a família, o casamento. Deus fez lá o jardim, tudinho, então Deus instituiu o casamento. Depois veio o governo, sacerdote, mas antes veio a união entre o homem e a mulher. Então, se você, homem, pensa em abandonar o seu lar, seja pelo motivo que for, eu até me arrisco a dizer que você está cometendo até uma heresia. Porque você está abandonando um projeto de Deus que você aceitou, que você concordou, que você convidou alguém para ter uma vida em comum com você. Então, se você estiver pensando em abandonar o seu lar, mas se você tem um mínimo de temor a Deus, se você tem esse entendimento que eu estou passando aqui, pelo temor a Deus você não vai mais fazer isso. Porque você acredita que o casamento entre o homem e a mulher, eles apontam para o casamento de Cristo com a sua noiva. Então, quando nós trabalhamos o nosso casamento, nós estamos aperfeiçoando, nós estamos indicando que Jesus vai voltar e que ele vai buscar a noiva. E que ele não trai a sua noiva, ele não deixa ela por nada. Então, nós, homens, muitas das vezes, nós colocamos em cima da mulher uma sobrecarga de responsabilidades, como se fosse só dela a responsabilidade do casamento dar certo. E a gente esquece que Deus disse que nós temos que amar com a nossa esposa como Cristo ama a sua igreja. Isso é apenas um exemplo de uma loucura que nós podemos cometer por darmos espaço para que o adversário que está ao nosso derredor domine a nossa carne. Então, a possessão, ela infelizmente pode acontecer por conta do quanto eu alimento. Agora, o que nós temos que fazer quando nós sentirmos que estamos ouvindo coisas, vozes, como a gente diz, que estamos tendo sonhos de terror, né? Vamos dizer assim, que nós estamos pensando em ir embora, sumir, tirar a própria vida, acabar com tudo, e cada um ir para o seu lado, talvez por nenhum problema, né? O que nós temos que fazer? Nós vamos em Tiago,
no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Está dizendo assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, sujeitai-vos a Deus é o quê? Submetermos. Tem aqui a proteção de Deus e nós precisamos nos submeter. Imagina como um imenso guarda-sol e você se sujeita. Você abre um guarda-sol, né? Ou um guarda-chuva. Aí ele está aqui. Quando eu faço assim, eu estou me sujeitando a essa proteção aqui. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, então, né, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, como é que nós vamos resistir? Nós vamos rejeitar, literalmente. Rejeitar o pensamento suicida. Rejeitar esse pensamento de ir embora, de abandonar tudo, de parar tudo, né? Como é que nós vamos resistir? Orando, jejuando, dizendo não na hora certa, com firmeza, porque muitas das vezes a gente parece que quer que o Espírito Santo se materialize na minha frente e me puxe daquele lugar, mas não. É você que tem que sair, não é? Se você sabe a sua fraqueza, você não deve nem chegar perto daquilo, porque todos nós temos, todos nós. Não existe uma pessoa que não tem uma fraqueza. Pode ser uma questão de se estressa com facilidade, não sei. Todos nós temos algum ponto fraco. E esse ponto fraco só vai ser vencido se eu acrescentar um ponto forte, que é Cristo na nossa vida. Esse é o ponto forte. Amém? Então, nós temos que resistir. Resistir significa pará-lo. Jesus resistiu o diabo quando ele estava jejuando. Jesus Cristo resistiu ele. Ele falava, ele fazia uma proposta, ele dizia não. Aí ele vinha com um argumento, aí ele citava, olha, mas o versículo tal diz isso. Depois ele vinha. Então até que chegou o momento que ele, vamos dizer assim, empurrou Satanás. Ele falou, afasta-te de mim. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer como Cristo fez. Porque a tentação vem uma vez, você pode resistir. A tentação pode vir a segunda vez. Talvez você resista, mas já pensando um pouco. Quem sabe na terceira vez você não resista mais. Então você tem que fazer o quê? Afasta-te de mim. Mas esse afasta-te de mim é eu também me afastando daquilo. Então às vezes nós andamos em lugares onde não é seguro para você andar. Talvez nós conversamos com pessoas que não é seguro conversar. Muitas das vezes nós temos amigos que só querem ver o mal da gente. A vida deles está toda desgraçada. E eles vêm querer te dar um conselho para fazer algo que estragou a vida deles. Isso acontece demais com quem é casado, né? Sempre tem aquele amigo que está com a vida toda bagunçada, né? Os filhos entristecidos, a esposa já deprimida, porque o homem não tem jeito, o homem faz, acontece e acha que está tudo bem, e a pessoa tem coragem de vir e colocar na tua mente, não, faz também, né? Então, até essas pessoas Satanás usa, porque ele está ao nosso redor. Então, alguém que já foi tragado por ele, pode ser usado para nos tragar. Assim como Deus usa um servo dele para abençoar alguém, Satanás pode usar alguém para amaldiçoar alguém. Então, o método que for mais fácil para ele, ele vai usar. É aí que entra a questão das amizades. Nós temos que ser muito chato com nossas amizades, infelizmente. Não é? Não dá para aceitar conselho de qualquer pessoa. Não dá para andar com qualquer pessoa, não é verdade? Não dá para sair para comer uma pizza com qualquer pessoa. Porque ele está ao nosso redor, querendo nos oprimir, querendo nos dominar. E se nós dermos lugar, ele vai nos oprimir. E também, se nós dermos mais lugar e abrirmos mais portas,
ele pode até nos possuir. Então, nós temos que resistir o diabo e ele vai se afastar da gente. Você fica dizendo não, não e não, aquela pessoa vai desistir de ti. Ah, não, toda vez eu faço aquela oferta e ele não quer, deixa ele para lá. Então, ó, Satanás foge, ele se afasta da gente. Nós devemos rejeitar, como diz em 2 Coríntios, no capítulo 10. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos lá. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 5. Isso. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Passa mais um pouquinho aí. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então aqui, como é que nós vamos rejeitar as forças malignas? As forças malignas, elas vêm com uma ideia. Só que você rebate com outra ideia. A força maligna vem com aquela ideologia. E você vem com a outra ideologia. Então, Satanás te coloca a ideologia de que tu tem que sair da tua casa, abandonar, deixa para lá. Aí você vem com a ideologia de Cristo, que é a família. Manter a família ali do jeito que ele quer. Então, como é que eu vou vencer uma tese? Eu venho com uma outra ideia. Então, eu tenho que estar lendo a Bíblia também, porque isso vai me ajudar. Eu tenho que ter amizades com pessoas que fizeram o seu casamento dar certo, porque assim eu vou aprender com essa pessoa alguma coisa e vou aplicar no meu casamento para que ele também dê certo. Então, as relações, elas nos ajudam muito. Por quê? Se você tem muita amizade com pessoas que fazem tudo errado, eles não vão te ensinar nada certo. E você vai acabar concordando e você vai acabar fazendo. Então, aqui nesse versículo 5, ele diz que eu preciso ter a mente de Cristo para poder vencer a mente de Satanás. É isso que ele está dizendo. Enquanto ele vem com forças negativas, eu venho com a força positiva. Enquanto ele vem com as trevas, eu venho com a luz. É por isso que ele fala que nós temos que nos revestir com as armaduras. Amém? Nós temos que nos revestir. Nós temos que orar. Precisamos jejuar. Precisamos ouvir louvores. Precisamos ter amigos, de preferência, a grande maioria, pessoas que estão o mínimo de conformidade com as coisas de Deus. E isso vai te ajudar a vencer. Porque você não vai estar dando espaço para a carne, você vai estar dando espaço para o Espírito. E Jesus, ele nos liberta, como diz lá em João, capítulo 8. João, no capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Explicar essa palavra, é muito difícil. Porque quando eu falo em palavra, eu estou falando em Cristo e ao mesmo tempo estou falando em Deus. E quando a gente fala em palavra, a gente lembra do verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Então, o que é a palavra verbo? É o agir. O verbo é o agir. Deus falava e as coisas aconteciam. Então, Cristo, quando saía pregando pelos lugares, os gentios diziam: aquele que prega, aquele que está professando, aquele que está falando ali. Então, o falar, pregar, professar, é equivalente à palavra.
Então, eles não falavam Jesus assim ainda. Ah, aquele ali que está pregando aquilo ali. Aquele que está pregando que é filho de Deus. Então, se permanecerdes na minha palavra, significa se permanecerdes naquilo que eu estou falando. E aquilo que eu falo aponta para Deus. E aquilo que eu falo sou eu, porque eu sou Deus em carne e osso. Amém? Então, se vós permanecerdes em mim, que sou filho daquele que me enviou, significa que eu sou Deus. E se você ficar falando sobre mim, você está falando do Filho e também está falando sobre o Pai. E quanto mais você falar, mencionar sobre mim e sobre o meu Pai, mais vocês vão se parecer comigo e mais vocês vão estar sujeitos a nós. Então nós precisamos permanecer dentro da palavra, que é Cristo, que é Deus. Então, ele diz que se nós meditarmos, se nós refletirmos, se nós agirmos conforme aquilo que ele ensina, nós vamos nos aproximar cada vez mais dele e vamos nos tornar discípulos. Passa mais um, por favor. E conhecereis a verdade. Então, ele está falando sobre palavra, que é ele mesmo, e também ele está falando sobre verdade. Outra palavra difícil de explicar também é verdade. Porque a palavra verdade, ela aponta para aquilo que realmente é. Então ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis aquilo que realmente aponta para o que é certo, para o que é belo, para o que é santo. E aquele que é santo vai te libertar. Então nós precisamos estar nesse caminho de verdade, no caminho dele. Porque quando nós realmente estivermos no caminho dele, nós vamos nos deparar com ele. Mas, até eu me aproximar dele, tem um monte de situações aqui na minha frente, como depressão, crise de ansiedade, pensamento de suicídio, vozes que a pessoa escuta à noite, não sei, sozinho, vultos, sentimentos de que a pessoa se arrepia, não está nem frio, né? E a pessoa está arrepiada, né? O que é isso aqui? Talvez esteja faltando estarmos no caminho da verdade. Porque quando nós estamos no caminho dele, ele vai tirando todas as barreiras da nossa frente, para ele poder nos abraçar. Então, nós precisamos estar nesse caminho. E as deficiências, ele vai tirando assim, ó, devagarzinho, né? Ele vai sarando, por quê? Porque ele entende que o que você quer é chegar até ele. Mas para nós chegarmos até ele, a gente vai abandonando, vai largando, e a gente vai vencendo e vai rejeitando. Então nós vamos orar com a palavra rejeição. Nós vamos rejeitar isso para nós. Mesmo que de repente não esteja acontecendo nada ainda com você. Sabe por quê? Porque ele diz, volta lá no 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Vosso adversário anda. Ele não disse andou. Ele anda. Ou seja, é rotina dele. Não é uma coisa que ele fez uma vez e parou. Se ele anda, é rotineiro. Como leão bramando. Bramando está no gerúndio. E o que é o gerúndio? É algo que está acontecendo. Então, ele não bramou. Ele continua bramando até hoje. Então, imagina o nosso adversário sem descansar e o tempo todo bramando. E olha lá, buscando. Ou seja, ele não parou. Esse texto é muito atual, porque isso acontece até os dias de hoje. Nesse exato momento, ele está andando em nosso redor e de outras pessoas, e ele está bramando e tentando, nos tragar. De repente, ele já está começando a fazer isso contigo e tu não percebeu ainda. Talvez ele já esteja fazendo. Talvez ele já esteja perturbando o teu sono.
colocando pensamento de suicídio, colocando vontade de desistir, vontade de parar, vontade de deixar o caminho da verdade de lado. Então nós vamos orar nessa palavra aqui, porque tudo que ele quer é parar a gente. Porque se ele nos para, ele vai parar muitas outras coisas. Se ele para um pai ou uma mãe de família, ele vai parar uma família toda. Ele vai parar gerações. Ele vai deixar pessoas com pensamentos destrutivos, de também não querer ter uma família. E nós sabemos que nós não fomos feitos para ficar só. Deus disse, não é bom que o homem fique só. Então ele parando a gente, ele pararia, né? Quer dizer que isso não é certo, não vai acontecer. Ele pararia, inclusive, a obra de Deus. E a obra de Deus não pode parar. Porque se ela tivesse parado, nem nós estaremos aqui hoje, amém? Eu gostaria de convidar você para orar. Nós vamos levantar, em nome de Jesus. E se por um acaso você estiver com alguma dessas coisas que eu falei, você pode entregar isso para Deus agora. E nós vamos rejeitar isso aqui, porque rejeitar é sinônimo de resistir. E a palavra do Senhor diz, resistir e ele vai fugir de você. Então, algumas coisas, Cristo vai vir até a gente e vai fazer sem nem a gente pedir. Mas algumas coisas, ele nos deu essa permissão de fazer. Ele nos deu a permissão de resistir. Eu resisto isso aqui, eu resisto aquilo ali, eu resisto a essa sensação aqui. Amém? E também tem a intercessão. Vamos orar? Se durante a oração você sentir que você precisa receber uma oração um pouco mais específica, você não precisa me dizer nada o que você está sentindo, se está ouvindo, se está vendo, não sei, se está pensando. Você não precisa me dizer, porque não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer é o Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos fazer assim. O Satanás veio com as trevas, vamos vir com a luz, que é Jesus, amém?